No podcast de hoje, vamos trazer um assunto inédito aqui nessa bancada, Lara. Exatamente. Um inédito nesta bancada, porém, é um assunto que não sai dos nossos ouvidos. Bolsa de valores. É um tal de sobe, desce, sobe. Todo mundo ouve falar sobre isso o tempo todo, mas é a primeira vez que a gente traz pra cá. É isso aí. A gente traz pra cá a primeira vez Bolsa de Valores, mas também com uma abordagem diferente, trazendo para você no aspecto barter, commodities, planejamento, compra de insumos, só com fera do assunto, viu? O melhor do Brasil. Mas antes disso, tem que dar um recado para você, que você já sabe que você chegou aqui não foi à toa. O algoritmo do YouTube sugeriu para você esse episódio porque tem... Você tá imaginando que você quer assistir isso aqui, então fica aqui até o final, viu, Lara? Exatamente. Não esquece aí de se inscrever no canal, já dá o seu like e, por favor, deixa aí nos comentários sugestões para os próximos podcasts, os assuntos que te interessam, os assuntos que estão aí na sua mente e que você quer saber um pouquinho mais. Conta pra gente que a gente tá doidinho pra saber a sua opinião. Então, roda a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está conosco em mais um episódio aqui do nosso querido podcast Agro 2. Como é que você tá, Lara? Isso aí, eu tô bem demais. E você, Pedrão, como é que tá? Foi bem a semana? Bom Tranquilo? demais, véio, como diz o goiano, bom absurdo. Se melhorar, estraga. Olha, eu vou confessar aqui para vocês, esse assunto... eu tenho uma certa dificuldade, porque para falar de investimento, bolsa de valores, são tantos termos, e o que eu gosto desse nosso podcast é que a gente fala do assunto, é papo reto, não tem essa enrolação, os termos a gente traduz tudo, Isso. E eu, junto com vocês, vamos aprender hoje muito sobre bolsa de valores e o agronegócio. É isso aí, então hoje trouxemos um convidado lá das Minas Gerais. Calma, eu também queria que tivesse um pãozinho de queijo aqui, viu, gente? Mas vamos deixar essa para próxima. Só o café. Ele que é engenheiro agrônomo formado pela UFO, na Universidade Federal de Uberlândia. Olha só que chique, Lara. Pois é, a primeira vez que a gente recebe um mineiro aqui, viu? Primeira vez, tá estreando aqui. A mineirista tá estreando aqui pela primeira vez. É isso aí. Então é ele, o engenheiro agrônomo Anderson Cato. Como é que você tá, Anderson? Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Muito feliz de estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo. Inclusive, ele foi avalizado pelo Gabriel Ali, viu, gente? Lá da Morale Alimentos, que você já assistiu esse episódio aí também. Não, o que eu mais gosto aqui do nosso podcast é que todo mundo veio por uma indicação, a gente tem que conhecer. Networking. Exatamente. Outro termo tão utilizado nos dias de hoje, tão importantes também. Mas eu gostaria demais de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade. Seja bem-vindo e o papo vai ser bom, viu? Obrigado. Eu vou pegar no seu pé, porque quando você falar um termo, eu vou falar para você assim, traduza, por favor, me explique direito, que eu quero entender. Aplicação numa frase. Exatamente. Ótimo. Gostei. Vamos descomplicar isso daí. Ô, Anderson, então é o seguinte, primeiro a gente tem todo um esquema que a gente faz aqui para até chegar no assunto que a gente quer chegar. Mas hoje eu quero fazer diferente, eu quero que você primeiro fale o seguinte, o que você faz da vida? Conta pra gente aqui, pra galera que tá assistindo. Gente. Bom, pessoal, hoje eu sou consultor na área de estratégias financeiras aplicadas ao agronegócio. Então a gente tem duas empresas de consultoria, a Golden Strat, que é focada no produtor rural e nas revendas de insumos agropecuários. E a gente tem também a Vernace Capital, que é uma empresa focada em consultoria especializada para fundos de investimento. Então, o que a gente faz basicamente é traduzir a linguagem do agronegócio para o mercado financeiro e vice-versa. Ou seja, você ensina o produtor a ganhar dinheiro, aí você pega o dinheiro do produtor e vou te ensinar como é que você vai aplicar esse dinheiro. E pega o dinheiro do investidor e aplica no agronegócio e faz toda a cadeia girar. E vira ali aquele ecossistema. Exatamente. E tá todo mundo ali interligado. Exatamente. Todo mundo ganhando, todo mundo feliz, um ganha-ganha. Esse é o nosso lema. Você sabe que ultimamente, né, tá terminando o ano aí, e eu ouvi muito dizer que falou assim, olha, esse foi o pior ano de investimentos na Bolsa de Valores. Então tem se ouvido muito. Então, algumas pessoas que estavam entusiasmadas falaram, olha, 2022 eu quero passar a investir, eu quero entender um pouco mais, mas vieram muitas, uma avalanche de pessoas comentando e falando assim, olha, esse foi o pior ano da Bolsa de Valores. Na sua opinião, isso procede? Ou depende? Depende. Porque assim, tudo dentro do agronegócio depende. Na bolsa depende. Depende de que lado da cadeia que você tava. Se era lado comprador ou lado vendedor, né? Mas a Bolsa Brasileira esse ano, o Bovespa, a B3, na verdade, ela realmente teve um desempenho bem ruim, ainda mais comparado com as outras bolsas mundiais. Até 2 semanas atrás ela era a segunda pior, perdia só para a Venezuela.
né? Então, em termos percentuais. Então, realmente, esse ano a Bolsa Brasileira ela deixou a desejar. Mas quando a gente olha a balança comercial brasileira, o agronegócio está sustentando a balança comercial ainda. E foram anos muito bons, principalmente para os produtores. Então, a gente conseguiu ali preços nas commodities muito bons para vender os insumos. Para vender soja, vender milho, vender sorgo, algodão, feijão. Então tudo depende de que lado da balança você tá. Se você tivesse comprado em bolsa no começo do ano, desvalorizou aí uns 12% do seu capital. Eu tô perdendo uns 10 já. Se tava em Magazine Luiza, então, foi um problemão. Não, mas eu dei sorte que eu realizei antes, viu? Mas deixou uma quirelinha lá, deixa queimar a esperança é a última que morre, né? Mas o agronegócio, ele vem passando por um momento fantástico. A gente nunca teve preços tão bons em reais. Isso deve a 2 fatores. Os preços nas bolsas mundiais subiram, comparado com 2 anos atrás, e o câmbio disparou, né? Então a gente está falando aí de câmbio de 5,70 contra câmbio de 2 anos atrás, de 3 e pouquinho. Então, é o dólar, né, que você está falando? Isso, dólar. Tá. A relação real e dólar. Então, antigamente você precisava de R$ 3,50 para comprar $1, hoje você precisa de R$ 5,70 para comprar $1. E a agricultura é toda em dólar, né? Como as commodities elas são dolarizadas, então os preços em reais eles são recordes. Por outro lado, todos os insumos também são dolarizados. Sim. Fertilizante, químico, foliar. E a gente tem as sementes, que a cotação de semente, ela basicamente cede a cotação do grão. Então, por isso que o barter é tão importante. Porque o barter, ele é a relação... Ele já começou. Já puxou. Viu lá? Então você termina de explicar e depois você vai explicar o que é... O barter. O famoso barter. É o Barter Simpson que você tá falando? É, esse mesmo. do cabelo arrepiado. Então o barter, a gente pode traduzir como troca, né? Por que ele é tão importante? Porque ele dá pra gente uma relação entre o custo do insumo em sacas de soja, em sacas de milho, em toneladas de algodão. E por que isso é importante pra gente? Porque a métrica que o produtor tem no campo, ela deixa de ser reais, que é uma métrica que a gente não consegue medir, e passa a ser a própria produção dele. Então, por isso que o barter ele assume esse papel tão importante. Se os insumos subiram e a commodity subiu, a relação entre os dois ela pode ficar igual, pode ficar pior. E é nisso que a gente avalia para tomar a decisão se é melhor comprar ou vender o insumo e a commodity. Eu acho que você já explicou, né? Eu acho que ficou claro. Deixa eu talvez ver se eu consigo rabiscar um pouco melhor, você me corrige se eu estiver errado. Mas o que é o barter? Por exemplo, eu vou plantar soja na minha fazenda. E ficou lá R$5.000 para plantar 1 hectare de soja, 10 mil metros quadrados de soja. Só que o que eu faço? Eu vou lá e pego esses insumos a troco de soja. Eu pago em soja, não em dinheiro. Sim. Então tem lá tem um contrato, logicamente, né, que rege essa relação, né, Anderson? E aí o produtor paga esse insumo em soja. Então quanto custou sua soja? É comum você escutar o produtor falando, esse ano custou 20 sacos. Como assim 20 sacos? 20 sacos de soja que custou para ele produzir os 50 sacos que ele colheu. Então, na verdade, ele lucrou 30 sacos. É mais ou menos isso, né? É isso. Olha, eu entendi isso aí. Claro que não é igual, mas eu fiz uma relação com o escambo. Exatamente. Lá nos primórdios. É isso. Então, essa é uma evolução do escambo. Exatamente. Se a gente for pegar o mais próximo que a gente tinha de tradução para barter, se você fosse olhar isso 20 anos atrás, quando a gente começou com esse tipo de negociação, um pouco mais que 20, uns 26 anos atrás. É novo, então. É novo. É uma transação nova. É novo. Porque teve alguns instrumentos que trouxeram segurança para essa operação e acho que é bem interessante a gente falar disso. Mas a tradução de barter, ela seria escambo, mais próximo do que troca, né? Porque literalmente você dar um produto e receber outro produto. É isso. A diferença que a gente tem no agronegócio é que o barter principal que a gente tem hoje, ele é um barter em que eu recebo o insumo na época de plantio e durante o processo produtivo e eu pago com a soja que eu ainda vou produzir. Ué, mas e se der BO na lavoura? Então, aí existe os por contratos. isso que existem alguns instrumentos que dão segurança para essa operação. Então, por que ele começou há 20 e poucos anos? Em 1994 foi instituída uma lei no Brasil que é a lei da CPR. 94? Isso. O ano que eu nasci. Então, você tá muito novo. Não vou falar nada nessa parte, tá, gente? Pula. Foi muito estrada de chão, você sabe, né? Muito estrada de chão. Balança um pouquinho. Mas, então, essa lei, essa CPR é um instrumento jurídico
e creditício. Então, o que essa CPR faz, CPRE? Nada mais é do que uma promessa de pagamento, uma promessa de entrega. Que é a cédula do produtor rural. Cédula de produto rural. Cédula de produto rural. Isso. Não do produtor. Não, é de produto. Ah, então eu tinha lido errado. Então, essa cédula, ela vai... O produtor, ele fala nela que ele deve para alguém uma quantidade X de produto. Qualquer produto produzido pode ser produto da cédula de produto rural. Leite, então, soja, milho... Tudo. Aí depende tudo. dessa relação. Aí depende da negociação com as empresas. Agora, por que é mais comum a gente ver a relação com soja, com milho, com algodão, trigo? Porque essas são commodities negociadas em bolsas internacionais. Aí é muito mais atrativo. Liquidez também, né? Liquidez e segurança de precificação. Tá? Então, porque eu tô falando de um produto que eu vou entregar lá no futuro. Faz sentido. Então, a gente procura esse tipo de produto para poder dar essa segurança. Então, a CPR ela veio para ser um instrumento em que o produtor ele faz uma promessa de entrega do produto que ele vai produzir, né? Para quem ele for receber alguma coisa, ou dinheiro, ou insumo, enfim. E em 2001, para dar liquidez para os bancos, foi instituída a CPR financeira. A CPR financeira é o seguinte, o banco empresta um dinheiro e o produtor fala, eu vou te pagar em dinheiro, mas a minha garantia dessa operação é a minha produção. É a minha produção. Plantio. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Então são esses dois instrumentos que dão lastro para esse tipo de operação. Claro que depois disso a gente vai poder destrinchar mais em relação a contratos. Eu posso fazer um contrato de venda futura na bolsa, opções. Boa. Eu posso trabalhar com um contrato a termo, com trading. Eu posso trabalhar especulando também. Agora, né? uma curiosidade, assim, porque assim, eu falo que o brasileiro ele sempre tem um jeitinho para tudo. Essa negociação, ela é brasileira ou ela acontece no mundo todo? Ela é brasileira. Eu sabia. Ela é brasileira. A CPR, ela é brasileira. Isso com A cara CPR, de né? jeitinho Não o barter, né? Não, o barter não. O barter, ele existe em outros mercados. E como que ele é operado nos outros mercados? Principalmente com as tradings. Aí já é contratos de entrega do produto físico mesmo. Então eu vou na trading e falo, eu vou te entregar 10 mil sacas de soja, a trading fala, então eu te adianto esse contrato em reais ou em dólar, na moeda que for ser negociada. Agora, esse instrumento de CPR, ele é um instrumento brasileiro. Mas você acha que fica mais segura essa transação ou não? Já funcionaria bem se não tivesse isso? O brasileiro sempre dá jeitinho pra tudo. Por isso que eu Então, se a gente não tivesse esse instrumento, a chance da gente ter qualquer tipo de desvio, ele aumentaria exponencialmente. Porque tendo esse instrumento, a gente já tem esse tipo de problema. A gente tem problema ainda, porque a gente tem alguns problemas. O principal problema é que o produto você colheu, pôs no caminhão, ninguém segura mais. Qual que é a grande diferença do mercado imobiliário para o mercado do agro? O imóvel está lá, parado. Se aquele imóvel é garantia de qualquer operação, financiei o imóvel, o banco tem aquele imóvel como garantia. Ninguém leva o imóvel para outro lugar. Agora, a soja, o milho, o boi, eu coloco no caminhão e transporto. Né? Então, por isso que assim, a CPR é o principal instrumento jurídico, o principal instrumento de crédito, mas a gente faz algumas outras amarras para que essa negociação seja segura. Principalmente para que ela não tenha esse tipo de desvio, né? Então, o brasileiro dá jeitinho pra tudo é a frase que resume. Ô, Anderson, mas me conta um negócio aqui. Eu tava também dando uma olhada a respeito do barter, por exemplo. Não sei se você chegou a ver, Lara, mas tá tendo, por exemplo, concessionária de caminhonete que tá recebendo soja a troco de caminhonete. Por exemplo, isso também... eles estavam, inclusive, condicionando mesmo, que o produtor podia ir lá, pegar a caminhonete e na hora que ele colher a soja, ele paga em soja. Ele tá recebendo caminhonete antes de plantar a soja. Mas eu acho que isso também deve-se muito ao cenário que o Brasil hoje que ele se apresenta, principalmente no agronegócio, porque as expectativas são as melhores possíveis. E como o agronegócio segura a balança comercial, então o produtor hoje imagino que tem crédito em todo lugar. E como a soja tá quase a preço de ouro, né? Ou mais que ouro. Então, eu acredito que é por isso mesmo que essa negociação é possível de ser feita. O Brasil tem batido recorde atrás de recorde em termos de produtividade, em termos de produção. E os instrumentos eles estão cada vez mais seguros para quem vende. Então, isso estimula também a venda. Né? Até quando a gente fala de vender a soja e comprar caminhonete em soja,
Se eu pago de um ano para o outro, eu consigo ter uma previsibilidade. Mas imagina que eu divido em 10 vezes, em 10 safras ou 5 safras. Aí Como que eu começo a ter previsibilidade disso? Até porque tem a volatilidade de preço, né? Exatamente. Aí a CPR ela ajuda garantindo que ele vai me entregar uma quantidade de sacas de soja. Mas como é que eu precifico essa saca de soja no futuro? Ainda mais com o real, ó. Exatamente. Só que hoje o mercado da bolsa, ele permite com que a gente negocie soja para 2 a 3 safras para frente, garantindo o preço na bolsa. Travando. Já travando o preço na bolsa. Então o mercado também começa a dar mais liquidez para que esses negócios de médio prazo aconteçam. Então assim, a CPR ela vem para dar muita força. E não se engane, porque eles colocam a caminhonete de garantia também. Não, e Então, você dá outra coisa, CPR, e outra coisa mas que também eu imagino que você vai falar também, mas que é natural, é que tem um custo também essa operação do Claro. barter, né? Não é porque, vamos supor, é seco 20 sacos de soja que você vai pagar 20 sacos de soja, né? Na verdade, o custo geralmente ele vem dentro, né? É 20 sacas de soja, porque antes de tudo isso já existem os custos embutidos. Como qualquer operação que é feita a prazo, ela tem juro, né? As empresas elas trabalham melhores margens dentro da operação de barter. Por quê? Porque ela está trabalhando prazo. E tá assumindo um risco, E né? está assumindo risco, exatamente. Eu tenho riscos ali diversos. Basicamente, quando o produtor fecha uma negociação em barter, ele está transferindo todo o risco de mercado, de volatilidade daquela commodity, para quem está comprando esse produto. E aí quem tá do lado de cá da mesa comprando também tem que fazer uma proteção de preço Ele na tem bolsa. que se proteger. E aí ele tem algumas formas de se proteger. Né? Hoje a bolsa ela dá... eu vou falar para você que a gente tem 3 formas prioritárias de fazer proteção. Né? A gente tem o mercado futuro, que a gente pode trabalhar um mercado futuro. A gente tem o mercado de opções, que também são mercados trabalhados em bolsa. E a gente tem o mercado a termo, que é quando eu já vendo aquele produto físico para entrega futura. Então essas são as 3 formas principais que a empresa tem de se proteger quando ela compra a soja do produtor. Mas ela escolhe ou o produtor escolhe? Quem que escolhe Ela escolhe. isso? Ela Ela escolhe o escolhe. que ela prefere. Ela escolhe o que ela prefere. Exatamente. Na verdade, ela escolhe e o produtor aceita também ou não, né? Assim, a modalidade de negociação. Isso. A modalidade de negociação, se ela for definida como barter, a partir do momento que a empresa assumiu esse risco, ela vai escolher como ela vai se proteger do risco. Perfeito. Entendi. O que o produtor vai aceitar é 25 sacas por hectare pelo pacote tecnológico de insumos que está me sendo oferecido. É bom ou é ruim? Porque hoje o produtor ele não tem só o custo de insumo que ele tem que pôr na balança, né? A gente tem hoje arrendo, muita gente trabalha com arrendo, a gente tem custo de funcionário, custo de máquina, enfim. Na hora que a gente começa a colocar os custos na balança... São diversas variáveis. Na hora que começa a colocar os custos na balança, você desiste de plantar. Você desespera. Ainda não. Mas o insumo é um custo pesado. Então o insumo ele representa... É o que mais... 50% do Combustível custo de produção. também, né? Até um pouco mais, até 60% do custo de produção vai ser insumo. Né? Hoje, com fertilizantes nos preços que estão... Semente também, né? Semente, fertilizante, O químico produtor, não está então tendo. o produtor ele está ganhando mais ou não? Quando eu vejo só os insumos e a produção, ele ganha mais hoje? Hoje o Não tô falando produtor de ganha volume. mais. Hoje o produtor ganha mais em termos reais, absoluto. Dinheiro mesmo. Só que percentualmente hoje ele ganha menos. Então, se você olhar para relação de um ano atrás, por exemplo, em dezembro de 2020, nós estamos em 2021, né? Dezembro de 2020, quando a gente foi negociar a safra de 2021, a gente comprava todo o fertilizante de uma área por 12 sacos por hectare. Hoje, para o ano que vem, nós estamos negociando todo o fertilizante por 16 sacos. Nossa. Então nós estamos falando de 4 sacos por hectare que ele está perdendo. O que é a diferença? No ano passado, a gente estava trabalhando de soja 120. Esse ano nós estamos trabalhando de soja de 150. Então, em termos absolutos, ele ganha. Mas em termos relativos, percentualmente, ele está deixando sacas de soja na mesa. Né? Então, essa é a relação que a gente tem que fazer para ver se o negócio está melhorando ou não. Né? Se o custo está compensando a venda do produto. Antes da relação de troca, o que era o parâmetro que a gente usava? Quanto custa produzir uma saca de soja? Eu te falo que nem 2% dos produtores brasileiros sabem quanto custa produzir uma saca de soja. Acho que 2% é muito, hein? É isso. Por quê? Primeiro porque são vários os custos envolvidos e porque não existe um controle efetivo. E nenhuma fórmula
perfeita, né? que possa Café seu deve tá mensurar frio, isso você aí. quer um Não, quente? tá show, tá show. Não existe, né, essa fórmula perfeita que você possa colocar ali. Você tem uma ideia. Não, é porque cada mas o valor realidade exato é a não sua tem realidade, jeito. né? É. Assim, não tem assim uma fórmula A, B mais C mais D dividido por 2 sobre X. Não tem jeito. Que vai ter a resposta. Cada um vai ter que fazer a sua fórmula específica, E né? você vai ter que detalhar isso por talhão. Isso. Você vai ter que trabalhar. Então, por exemplo, se eu usei a mesma quantidade de insumos e um talhão produziu 50, o outro produziu 55, o meu custo de produção de soja foi diferente. Sim. Perfeito. De milho foi diferente. Exatamente. Então, quando a gente traz isso para sacas de soja, que é o barter, então, se eu comprar uma caminhonete em sacas de soja, eu sei que eu vou ter que gastar uma saca de soja por hectare para pagar minha caminhonete. Ponto, acabou. Se a soja for para R$200, é uma saca. Se a soja vier para 50, continua sendo uma saca. Continua sendo Porque uma saca. quem assumiu o risco do preço foi quem me vendeu a caminhonete e agora está aceitando a soja como pagamento. Então, essa diferença, ela traz para a gente um controle, uma gestão ainda mais eficiente da produtividade, da produção Mas espera também. aí, só para eu entender, quem está recebendo, se a saca for, ele vai lá receber, o dono da caminhonete, ele vai receber 20 sacas. Certo. Se quando ele receber, ele negociou 20 sacas pelaquela caminhonete. E se a saca estiver custando R$50 na época do pagamento, ele vai receber as 20 sacas, R$50 cada. Exatamente. Agora, Azar dele. Azar Por isso dele. que ele tem que se proteger. É por isso É que a isso bolsa mesmo. é tão importante. É por isso que a bolsa é tão importante. Existe uma quarta opção também, quando a gente fala de mercado. Então Porque a tem bolsa, o mercado ela amarra futuro. o valor. Isso. O valor de hoje, ela amarra. Tem, Mas Lara, O valor futuro. Eu consigo trabalhar o valor futuro você na bolsa. consegue trabalhar também? A Mas bolsa aí- de futuros. Mas eu, como dono da caminhonete, eu escolho onde que eu quero amarrar. Se eu quero amarrar no Exatamente. futuro, ou se eu quero amarrar no presente. Mas só que você escolhe isso antes de colher, né? É, E sim. outra coisa, por exemplo, igual, combinou 20 sacas na caminhonete, chegou lá, a saca baixou para R$50. Mas pode acontecer ao contrário também, Sim. né? Se for entregar as 20 sacas, tá R$200. E a caminhonete que era 100, você pagou 200. Entendeu? Pode acontecer Entendi. também. É Pode isso, acontecer é também. isso. Por isso que tem essa quarta via. Então eu tenho a bolsa, opção e futuro, eu tenho o mercado a termo e eu tenho a opção de especular, de ver para onde que vai essa brincadeira. Que né? aí é onde a maioria dos produtores se lasca, né? Porque Exatamente. eu fico querendo acertar lá no da mosca, entendeu? Fala, não, vai subir. Meu vizinho falou pra segurar. A tia do meu irmão, que o vizinho dela tem um papagaio, falou que vai baixar o preço. Enfim, o cara esquece de fazer a tarefa de casa, né, o Anderson? Que eu vejo principalmente. Cara, você já fechou seu custo, passa essa soja pra frente. Não, vai subir 50 centavos. Cara, 50 centavos não vai mudar a sua vida em 1.000 sacos de soja. É isso. Entendeu? Então, especular sempre é a pior opção. No caso da soja, do agronegócio. Especular nunca é uma opção saudável para o negócio. Porque ela pode te deixar muito rico, mas ela pode te quebrar. Então a gente brinca muito isso. Se eu travei o meu custo de produção a 25 sacas de soja, uma soja que estava R$100, por exemplo, eu travei meu custo a R$2.500. Ótimo. Mas se eu comprar a prazo R$2.500 e a soja cair para R$10, eu tenho que produzir 250 sacos de soja por hectare para pagar meu custo. Claro que a gente está extrapolando, mas Sim. Não, sim, a gente exemplo. pode chegar num nível um em exemplo que para que a gente possa entender, quem estiver vendo. eu posso a gente. chegar num nível em que toda a minha produção não é suficiente para pagar meu custo. Isso pode acontecer quando eu especulo. Então é isso que a gente tem tentado evitar. A gente trabalha os custos de produção, a gente trabalha a renda, a gente trabalha tudo. Ah, Anderson, meu custo é 40 sacas, eu quero especular com 10. Não, tudo bem. Não tem problema. Porque se sobrou 10 sacas é lucro. E lucro é o seguinte: lucro pequeno, lucro grande, ninguém quebra. A gente quebra com prejuízo. Perfeito. Então, especular no lucro não tem problema. Se você falar pra mim, Anderson, eu acho que a soja vai para R$200. E os 10 sacos de lucro que eu vou ter no ano que vem, que eu projetei de ter no ano que vem, eu vou segurar, não vou vender. Se chegar a 10, não tem problema, é lucro. Peraí que eu vou anotar essa frase aqui. Lucro grande ou lucro pequeno não quebra. O que Não quebra é quebra prejuízo. Quebra o prejuízo. Anotou? Lucro grande ou lucro pequeno não quebra. O que quebra é prejuízo. É o prejuízo. E qual que é a operação mais utilizada pelos nossos produtores aqui no Brasil? O que é que eles gostam mais? O produtor gosta de especular. Basicamente, o que ele gosta? Ele gosta de ele sofrer. gosta de sofrer. Ele O produtor gosta de Você gosta. fica vendo o gráfico. Exatamente. Ele acorda cedo, olha lá, nossa, soja caiu, café. Bom, eu venho de uma família de cafeicultor, né? Então a conversa lá em casa era: café caiu 100 pontos hoje.
Aí café subiu 50, era legal. Café caiu 300 pontos, já dava uma tristeza. Então, o produtor, ele gosta, ele tem esse ímpeto especulativo. Aí ele coça a cabeça e fala, nossa, por que eu não vendi naquele preço, rapaz? Agora... Exatamente. Ele gosta até de valorizar o produto, ele fica sempre esperando que vai haver essa valorização. Porque a gente está trabalhando num mercado em que o produtor não é quem põe preço na sua mercadoria. Sim. Como a gente trabalha com commodities, e que assim, se a gente for traduzir commodities, a gente traduziria isso como mercadorias, de forma geral. Mas quando a gente trabalha no agronegócio, commodities, ela tem que ser um produto, um bem de consumo, que é pouco industrializado, ele vai ter que ser comercializado em bolsas mundiais em um determinado padrão, em cada bolsa. Então, é a mesma coisa comercializada em vários locais diferentes, é o mesmo produto, e por isso quem põe preço é a oferta e a demanda do mundo. É o famoso senhor mercado. Exatamente. Mas isso também deve ser muito angustiante para o produtor, não é não? Eu acho que esse porque assim, a gente fala que quem põe preço é o mercado. Mas o mercado não sabe quanto que custou minha produção. Exatamente. E esse é o grande risco do negócio. Eu brinco muito que a gente não enxerga a fazenda ainda como uma indústria. E a fazenda é uma indústria de transformação. Por quê? Você põe a semente no solo, cobre ela, faz todo o trato protegendo o potencial produtivo e colhe aquilo que você deixou de perder. Porque basicamente você colhe o que você deixou de perder. Quando você põe a semente no solo, ela já está começando a perder potencial produtivo. Potencial a gente não muda. Então a soja tem potencial de produzir 300 sacas por hectare. A gente conseguiu proteger até a colheita 55. Né? Você colocou lá, a semente transformou em grão. Então é uma indústria. A gente olha hoje para a fazenda ainda como um imóvel. Esse é o nosso erro. E por isso que a gente não toma os cuidados. É uma indústria a céu aberto e a gente não toma os cuidados que é proteger o risco. O risco mercadológico é um dos riscos que a gente corre. É frustrante você produzir um produto que você não pode pôr o preço que você quer vender. Exatamente. Agora eu te pergunto, como é que você sabe qual que é o preço que você deveria vender se você não sabe quanto custou produzir? É verdade. E outra coisa, né? O mercado, ele se autorregula, né? Igual a Lara falou, mas vai chegar lá, o preço do mercado não vai compensar o custo. Lara, a partir do momento que não compensar, a oferta e a demanda vai se regular de novo. Por quê? Porque o pessoal vai deixar de plantar. Aí vai aumentar a escassez daquele ativo e o preço daquele ativo vai subir. Entendeu? Então, assim, é um negócio que eu sei que às vezes o pessoal aí que tem mais o viés lá daquela turma lá meio cubana lá e tal, né? Não tem dificuldade de entender isso. Mas é isso que funciona. É oferta e demanda. Quando eu tenho muita soja, o preço vai lá embaixo. Quando eu tenho pouca soja, o preço vai lá em cima. Independente do valor da minha produção. Independente do valor do seu custo de produção. Mas isso é muito angustiante. Muito. Por isso que a gente tem que trabalhar ferramentas para proteger o nosso custo de produção. Gestão de risco. Exatamente. O barter, basicamente, ele vem para suprir uma parte da gestão do risco que o produtor não tem feito com eficiência. Por quê? Operar em bolsa, qualquer um pode. O produtor, a empresa, ou nós mesmos podemos operar lá na bolsa. Eu quero vender um contrato de soja, comprar um contrato de soja. Eu posso fazer isso. Então, qualquer um pode se proteger desse risco e fazer essa gestão. O que o produtor faz ao fazer a operação de barter é terceirizar essa gestão do custo de produção dele. Né? A gente tem visto aí que o mercado está nesse cenário que a gente está comprando agora para a safra 22-23. Né? A gente está se preparando, a gente já está com a safra 21-22 no chão e a gente está preparando a safra 22-23. O que a gente tem visto? O produtor ele volta a especular mais. Por quê? Adubo está muito caro. Químico, teve empresas que não entregou todo o químico que precisava entregar, semente faltou. Foi deixando de entregar, cumprir compromisso. Exatamente. Você tá doido. E aí, o que aconteceu nas últimas 2 safras? Soja subiu. Então, o que o produtor está esperando? Está esperando os insumos cair e a soja subir. Isso vai acontecer? Ninguém sabe. Isso é imprevisível. E quem fala que sabe está mentindo. Toma cuidado. É isso. A gente se baseia em alguns relatórios de perspectiva de produção e consumo. Principalmente os relatórios dos Estados Unidos, do USDA. O USDA ele solta todo mês um relatório que é o uso e consumo dos produtos de commodities, né, no mundo. Então, todos os commodities que a gente pode mapear, eles têm esse relatório de como é que está sendo o consumo e como é que está sendo a produção e expectativas de estoque. Então a gente vai acompanhando isso.
Mesmo acompanhando isso, a probabilidade de que qualquer outro fator interfira no mercado e faz com que o preço, no curto prazo, ele oscile muito, isso é plausível. Sim, e a gente Como vê... uma pandemia, né? Exatamente. Como a E pandemia. além da pandemia, eu acho que a gente está vivendo algo pior, porque a pandemia foi algo inusitado, que ninguém esperava, algo grave que aconteceu mundialmente. E quando são declarações de chefes de Estado, quer dizer, ele fala uma frase qualquer, né? Nós temos os principais chefes de Estado, ele fala uma frase, a bolsa mundial, todas as bolsas caem, arrebenta com todo mundo, acaba com todo mundo. Todo isso. mundo quietinho, feliz, bem, e de repente uma declaração muda tudo. Essas variáveis são incontroláveis. Incontroláveis. Boa. E a Lara, fragilidade é muito grande. Muito grande. Você quer ver, só pra, até complementando aquele raciocínio que a gente estava falando lá atrás da questão do mercado, um exemplo claro, assim, claro, na nossa frente que a gente vê quando o governo tentou interferir em commodity. Por exemplo, que foi a questão do petróleo da Petrobras na época do governo Dilma, né, gente? Eu não estou inventando isso aqui é fato. E a visão aqui História. também é técnica, tá? Então, se você gosta da Dilma, do Lula, parabéns, não tem problema nenhum. Quando você gosta do Bolsonaro, não muda nada. Aqui a gente está comentando tecnicamente o assunto. O que o governo petista fez? Não vai subir a gasolina, não. Deixa que essa diferença a gente paga. E ela segurou artificialmente o preço da gasolina. E só que aí ela não honrou. A conta E chega, Quem né? que levou a conta? Foi a Petrobras, que na época amargou um prejuízo de mais de 300 bilhões de reais e quase quebrou. Quase quebrou, ficou Né? assim por um fio. E então, assim, o mercado ele sempre vai se autorregular e commodity é isso, não tem jeito. Petróleo é assim, é algodão, milho, carne, né? A gente vê o impacto da China que está causando no preço da arroba do boi. A China fechou o mercado, então jogou a arroba do preço no chão porque muita oferta de produto, né? E aí acaba aqui o preço. E a gente tá passando agora por um momento geopolítico muito interessante. As eleições nos Estados Unidos, quando elas aconteceram, todo mundo esperava que o Joe Biden ele vinha com uma política melhor de boa vizinhança com todos os países. Sim. E não é bem isso que a gente está vendo. A gente tem expectativa de que no médio prazo a China vai passar os Estados Unidos em termos absolutos de PIB. Fato. Isso é 2028 vai acontecer. Ou menos, eu acho. Em termos relativos vai ser difícil. Porque a China tem 1, sei lá quantos bilhões de pessoas, né? 1,8 já, né? Então os Estados Unidos têm o quê? 400 e poucos milhões de habitantes. Então imagina que ele vai ter que aumentar o PIB em, sei lá, 4 vezes para ficar o mesmo PIB per capita do que os Estados Unidos. Então, isso tá e um a pouco China mais vem longe. crescendo 2 dígitos, né? Já Sim. faz uma década, né? É difícil. Vai diminuir um pouco esse crescimento percentual, porque antes a gente estava numa base bem baixa, né? E hoje a gente está numa base mais alta. Mas uma hora vai ter que acontecer de os Estados Unidos e a China sentarem e começarem uma política de ganha-ganha. Assim, a gente está chegando numa fase que está na política de perde-perde. Os dois estão perdendo. Esse problema comercial, essa guerra comercial que a gente está tendo, os dois estão perdendo. Quem que está ganhando nessa brincadeira? O Brasil. Por que o Brasil ganha? Porque o Brasil hoje é o maior produtor de soja do mundo, seguido dos Estados Unidos. O Brasil hoje é o terceiro maior produtor de milho. Quem que são os maiores? Estados Unidos e China. Então a gente está ali em Na termos briga de cachorro commodities, grande. junto com os grandes. E quem se beneficia dessa guerra comercial é o Brasil. Porque o chinês tem que comer. Da onde que vai vir essa comida? Se não vier dos Estados Unidos, está vindo do Brasil. Brasil. China Então- não compra dos Estados Unidos. Nós não vamos vender para você. Então a gente sai daqui do Brasil, pode comprar, gente, à vontade. É isso. E aí existe um fator na precificação que muitas vezes a gente não leva em conta. A precificação dos produtos ela é bolsa, só que existe uma variável que se chama prêmio porto. Essa variável é uma variável que a gente... ela pode ser positiva ou negativa para deixar o preço padrão em todos os portos. Então o preço da bolsa é padrão em todos os portos. Mas eu tenho porto que é mais eficiente, eu tenho porto que é mais ineficiente, eu tenho porto que é mais longe, eu tenho porto que é mais perto Faz dos sentido. destinos. Então, por isso, eu posso estimular ou desestimular o produto ir para determinados portos. Olha aí, rapaz. Então, por isso, eu tenho esse prêmio porto. Ele é um componente importante na precificação, porque o prêmio porto, o ano passado, por exemplo, ele chegou a ser $2 por saca de soja. Nossa, é dinheiro demais. Entendeu? É dinheiro demais. Então, a precificação da soja, a precificação do milho, a precificação do boi, ela vai ser preço das commodities nas bolsas, o prêmio porto, positivo ou negativo, e o custo de frete que eu tenho para tirar do interior e levar até o porto. Esse prêmio porto, às vezes, ele é ignorado pelos produtores, ele é ignorado pelo pessoal que faz conta, né? Às vezes você faz uma conta e fala assim, a relação de troca no porto... Mas peraí, a relação de troca em qual porto?
Quando eu falo de barter, eu preciso trabalhar os preços no interior e a relação ali onde ele vai acontecer. Não adianta eu falar para você que a relação do fertilizante no Porto de Paranaguá é uma. Por quê? Eu tenho frete, eu tenho prêmio, eu tenho toda essa perca no meio do caminho. Então é muito importante a gente reforçar isso. O barter ele tem que acontecer em loco. Ele não pode acontecer... Se eu olhar e falar a melhor relação de troca que a gente já teve no Porto. Tá, mas e no Mato Grosso? E aqui? É outra em história. Goiás? E lá no Maranhão? Porque cada um desses locais, essa soja vai para um porto diferente, o fertilizante vem num porto diferente. Então a gente tem que olhar essa variável que muitas vezes é ignorada. Então não é só bolsa. Às vezes a gente vai ver a bolsa caindo e os preços se mantendo estáveis. Às vezes a gente vai ver a bolsa subindo e o preço caindo. Isso pode acontecer. Porque existem essas variáveis que a gente também não controla, mas que a gente tem que levar em conta na precificação e muitas vezes o pessoal ignora ela. E nós estamos falando aí de alguma coisa que pode ser até 10% do preço da commodity. É muita coisa. É muita coisa. Quando um produtor te procura, né? Procura a sua empresa, qual que é a assistência que você dá para esse produtor? Como é que funciona isso? Primeira fase é diagnóstico. É entender... Do negócio dele. É entender se o tamanho dele comporta ele fazer alguma operação que não seja troca, comporta ele atuar direto na bolsa ou não. Essa avaliação é você quem faz. Somos nós fazemos junto com o produtor. Ô Anderson, outra coisa, por exemplo, o barter, ele é recomendado, por exemplo, para o produtor de X hectares para cima, ou já compensa, ou do cara, por exemplo, até 100 hectares não compensa? Aí vai dos custos, né? A gente tem que entender o custo, que é o seguinte, todo esse produto, a CPR, os contratos até que não, mas os contratos de bolsa, eles têm custo. Então, a empresa que embute esse preço, por exemplo, ela vai procurar produtores acima de 200 hectares para fazer essa negociação, porque registrar uma CPR tem um custo alto, então tem tudo isso. Mas, se o produtor assume esse custo, por exemplo, todo tanto é possível da gente fazer. Tem que ver se compensa mesmo. Tem que ver se compensa. Como nas commodities a gente trabalha padronização, existem lotes padronizados para a gente poder vender na bolsa. Então, o lote da bolsa no brasileiro é diferente dos lotes de Chicago, de Nova York. Então, a gente tem que entender onde cada um faz a sua proteção para entender o lote mínimo que a gente pode negociar. Por exemplo, se eu for negociar milho aqui no Brasil, os lotes mínimos são de 450 sacas. Perfeito. Então, não tem como eu fazer um negócio de menos de 450 sacas que não dá nenhum lote de contrato. E você associa produtores ou não é interessante essa associação de produtores? É interessante, principalmente na hora de fazer as compras, a aquisição dos insumos. Grupo de compra, né? Grupo de compra, cooperativa, ou mesmo produtores individuais que só geram demanda e a gente faz essa intermediação também, junto principalmente com fertilizante. Hoje eu tenho um sócio sênior que ele atua na cadeia de fertilizantes, tanto importação de fertilizante quanto exportação de commodities, né? Então, a gente faz isso muito para juntar os produtores e comprar volume, porque geralmente compra de volume você tem um valor... o poder de negociação maior, né? É isso. Mas assim, eu não tenho um volume mínimo, a não ser os volumes de contrato. Então, eu tô falando de 5 mil bushels nos Estados Unidos, que vai dar aí 2 mil e poucas sacas, né? E no Brasil, 450 sacas. Então, dependendo da bolsa que eu for negociar, esses são os lotes mínimos que eu tenho que negociar um barter, por exemplo. O do boi também, se eu não me engano, são 220 arrobas. Boi são... É uma carreta de boi. Uma carreta de boi. Que vai dar 20 boi. Acho que são 330 arrobas. 330 arrobas, perfeito, é isso aí. É isso. Ô, Anderson, agora nós estamos vendo esse cara aqui, né, falando de bolsa aí, de barter, Chicago, Faina e Uberlândia. Agora, me conta aí, cara, como é que você foi parar nessa área, agronomia desse tamanho, né? Exatamente. Você podia estar mexendo com horta, mas agora você está mexendo com commodity. Você falou que veio de uma família, né, de cafeicultor. É isso. Assim, o agronegócio tem essa grande vantagem, né? O agro é a profissão do futuro. Eu escutei isso quando eu entrei na faculdade, antes de entrar na faculdade, e eu continuo ouvindo isso. O agro é a profissão do futuro, porque ninguém nunca vai parar de comer. E o futuro nunca chega. A pandemia tá mostrando isso. É a mesma coisa que o Brasil é o país do futuro, né? O futuro tá demorando para chegar. Mas é interessante, porque meu pai, a minha mãe é de Patrocínio, meu pai é de Uberlândia, e minha mãe herdou uma área de café, e meu pai tomou conta dessa área aí até o ano passado, ele tomava conta dessa área de café. Então eu venho de uma família, meus feriados, minhas férias sempre foram na fazenda. E a minha mãe trabalhava no Instituto de Ciências Agrárias da UFO. Então eu sempre tive muito contato com os professores, com toda essa meio equipe, acadêmico, com o meio acadêmico da agronomia, né? Então fazer essa escolha para mim foi muito natural.
Pô, meu pai era cafeicultor, minha mãe tava ali no meio, era meio que natural. Você eu falou, ir alguma coisa de agronomia eu tenho que fazer. vai ser. E eu comecei a fazer o curso, eu trabalhei no laboratório de nematologia na época que eu ingressei, fiz iniciação científica. Pratilencos Pratilencos braquios, meloidógeno incógnita. Gente, isso aí, nematóides são uns vermezinhos de solo, viu? Tudo isso daí a gente Essa estudou. parte da aula de ciências eu me lembro. Só por isso que eu não te interrompi. Mas fiz alguns estágios também. E em 2014 eu tive a oportunidade, pelo Ciência Sem Fronteira, de ir para University of California em Davis. Que massa. Davis, na época, era a melhor universidade de agronomia e floresta do mundo. Lá no Vale do Silício. Ele fica ali um pouquinho para cima do Vale do Silício. Fica meia hora de Hollywood. Sacramento, que é a capital da Califórnia. O pessoal acha que a capital da Califórnia é São Francisco, não é Sacramento. Então fica ali meia hora de Sacramento, é a universidade da Califórnia mais ao norte. Ela fica próxima de um deserto. Foi onde lá tiveram muitas pesquisas muito famosas. As máquinas de colher tomate, elas foram inventadas lá. Tem um arroz que tem algumas proteínas diferentes que o pessoal levou para a África, para a Ásia. Citros lá também tem muito, né? Muitos citros. Irrigação lá também é muito forte. Só que eu fui... Aí você foi pela universidade. Eu fui pelo Ciência Sem Fronteira, que era o projeto Ciência do Sem Fronteira. governo, Aí né? você ficou lá Do governo um ano. brasileiro. Fiquei um ano. E eu fui agraciado com a oportunidade de estudar mercado financeiro aplicado ao agronegócio. Olha só. Porque quando eu cheguei lá, eu falei, bom, tenho vários amigos que vão formar em agronomia, né? Muitos deles têm facilidade com o campo, gostam de estar no campo, outros gostam de fazer pesquisa, tem outros que já querem docência. E onde que eu vou me encaixar nisso tudo? Eu sempre gostei de números. E eu falava, bom, parece que nessa parte de mercado tem muito poucas pessoas indo, né? Até hoje tem, inclusive. E a universidade não estimula isso. Zero. As universidades não estimulam esse Seja olhar. qualquer profissão, não só na agronomia. É isso. A universidade ela não estimula esse olhar. A Universidade Federal, ela passou por um processo ali em que professores formam novos professores. A gente tinha poucos professores de mercado. Por um lado, isso é muito bom, porque academicamente a gente é muito bem treinado, mas por outro, isso é ruim, porque a hora que a gente vai para o mercado, a realidade é um pouco diferente. Né? Um pouco você está sendo bonzinho, diga-se. É isso. E quando eu fui para lá, eu pude estudar o mercado financeiro aplicado ao agronegócio. E os Estados Unidos respiram mercado financeiro. Né? Respira. Então, 65% da população tá na bolsa. Tá na lá, bolsa, né? é isso. Aqui é 4%. O pessoal... Eu ia falar 3. São 4 milhões de pessoas em cento e quantos milhões? 200 milhões de habitantes? Em 180, né? 2%. Então, lá eles têm a cultura. E eles entendem que o mercado financeiro aplicado em qualquer atividade é uma premissa básica para um bom profissional. Né? Então eu olhei para aquilo e falei, bom, o mercado financeiro é um lugar legal de atuar. Eu voltei dos Estados Unidos com essa cabeça, fiz alguns estágios que para mim foram muito bons. Isso foi que ano, Anderson? Eu fui em 2014. 2014. Eu voltei em 2015 e já voltei e formei. Mas nesse meio termo entre 2015 ali, primeiro semestre, eu fiz alguns estágios muito interessantes com grandes profissionais do agro. Existem 2 empresas em Uberlândia que são referências, né? A Celeris do Anderson Galvão e na época era a Clarive do Leonardo Sologuren. Então são 2 profissionais fantásticos que atuam hoje também com consultoria no mercado mais voltado para a parte de planejamento estratégico e também finanças. Né? Então fiz alguns estágios, vi que tinha algumas pessoas. E aí, nesse tempo em que eu formei, eu fui convidado pela Dubs Araguaia, no processo de trainee deles, para ajudar a montar a mesa de operações. Então, vim para cá enquanto trainee, ajudar a montar essa mesa. Em 3 meses, nós montamos a mesa de operação. Caramba, então você pegou do começo do lá. Começo. O setor de barter. O barter não existia. O barter era uma parte do departamento de crédito. Né? Então, as operações aconteciam ali, o crédito analisava, fazia o contrato, então não usava bolsa, nada disso, fazia os contratos futuros já e rodava a operação como uma operação de crédito. Não era um setor estruturado ainda. Não era setor estruturado. Então eu vim para ajudar a estruturar junto com um consultor, que hoje é o meu sócio. A gente estruturou esse departamento.
eu fui gerente desse departamento até 2019, e aí foi quando eu saí de lá para a gente abrir essa empresa. Por quê? Como ainda existem muito poucos profissionais dedicados a esse assunto, existe uma carência no mercado. Sim. Né? Um buraco, né? Um buraco. A gente até tentou dar alguns cursos e tal, mas a gente viu que as pessoas ainda não estão preparadas para esse tipo de informação. Nem para fazer o curso ainda. Eu concordo com você, mas sabe por quê? Eu falo assim, a gente não foi acostumado com isso. Quando eu falo a gente, eu falo a população. Para você ter uma ideia, a gente não tem nem educação financeira. É isso. Quando você fala assim, eu não tenho educação financeira nas escolas. Muito difícil ter educação financeira em casa. Como é que você vai falar de bolsa de valores, de investimento? É muito complexo. A gente fica ali flutuando na ignorância, não, e você sabe o infelizmente. que mais dói? É porque é o seguinte, você está falando totalmente verdade. E o pior é você saber que você está pagando, por exemplo, para a sua aposentadoria do INSS, do negócio que você nem sabe se você vai ter lá na frente, né? Uhum. Porque, para mim, a maior loucura é você contar com a aposentadoria do INSS. Né? Isso aí, cara, você realmente... A gente não tá preparado, é isso. Desde o básico, a gente não tá preparado. O que hoje a gente tem que acaba facilitando muito a percepção dos clientes? Com esse boom que a gente teve de agentes autônomos de investimento, as corretoras de investimento, elas acabaram se ramificando bem. Esses profissionais que entendem um pouco do mercado financeiro, eles também estão habilitados a operar commodities. Talvez muitos deles não entendam as estratégias por trás disso, a parte jurídica, mas operar commodities em si já começa a ser uma realidade. E é o primeiro passo. Incentivar com que as pessoas comecem a operar commodities. Mostrar que não é tão difícil, né? Mostrar que não é um bicho de 7 cabeças. E eu acho outra coisa interessante. Hoje, nós falamos sobre o assunto. Isso. Mesmo que ainda não haja investimentos, a gente falou de 3%, 4% da população brasileira, mas o assunto hoje ele está na mesa. As Isso. pessoas querem saber, me fala mais, como que é isso? Apesar de, como eu cheguei para você, antes da gente ficar aqui em frente às câmeras, eu falei assim, olha, eu tentei ver um vídeo, mas eu não entendi absolutamente nada, porque tem gente que... Porque, assim, uma coisa que a gente bate muito aqui no podcast, a gente tem que falar uma linguagem simples. Claro. Que as pessoas entendam, até mesmo para esse assunto realmente chegar às pessoas. Tem hora até que a gente fica parecendo o Faustão aqui, porque o convidado fala e a gente fica falando em cima para tentar traduzir mais aí, alguma coisa. Exatamente. E o que a gente vê também, que ainda acontece, são pessoas... Mas não quis te cortar não, viu? São pessoas que falam sobre o financeiro, falam sobre outros assuntos também, que complicam demais. O que a gente tem muito hoje, e eu brinco muito isso com os estudantes de agronomia, a gente tem algum contato com algumas pessoas aqui da UFG e tal, eu brinco muito com eles que é o seguinte... Não fala mal da UFG não. O pessoal que ocupa a cadeira em que um agrônomo deveria estar, um agrônomo que conhece a interação do mercado financeiro com o agronegócio deveria estar, é um economista. E o economista muitas vezes não conhece a interação do campo com o mercado. Ele sabe como que o mercado se comporta. Sim. Então, ele fala a linguagem do mercado, mas como que a gente traduz a linguagem do mercado para ela chegar no campo? Perfeito. Esse aqui é o grande problema, essa é a incógnita. Então, eu vejo que hoje a gente precisa estimular mais o jovem que está na universidade ou que está recém-formado a procurar esse tipo de conhecimento, porque ele deve ocupar essa cadeira conhecendo a interação com o campo. Não adianta nada a gente chegar aqui e começar a discutir para onde que vai taxa Selic, não adianta a gente falar de PIB mundial. Tá, mas e aí? O que vai acontecer dentro da minha fazenda? Né? Esse é isso que a gente quer tá saber. Vencendo, né? Cadê É a isso. prática? É isso que a gente quer saber. Poxa, eu vou fazer um contrato de opção, eu vou comprar uma put de soja. Tá, e aí? O que isso vai resultar no meu negócio, na minha atividade? Então, traduzir essa linguagem para o mercado, na ponta, é o grande desafio. É nisso que a gente tem batido muito. Então, assim, a gente vê no futuro próximo, a gente fazendo mais cursos, entrando mais na universidade, porque a gente precisa estimular esse tipo de conhecimento. A gente está falando já desses conhecimentos, o pessoal está querendo saber, já está se interessando. Sim, pelo menos já saiu aquela escuridão. Mas o Saímos da caminho- escuridão. Mas somente isso. Saímos da A escuridão. gente pôs a cabeça para fora da caverna. Agora, como é que vai ser o Exatamente. caminho? A gente vai pavimentar esse caminho? Exatamente. Esse é o nosso desafio. E é um grande desafio. A grande vantagem que a gente tem é que a gente tem a oportunidade de levar mais informação, né? É o que a gente estava conversando até antes da gente entrar aqui, né? Hoje, com essas tecnologias que estão surgindo, a gente consegue atingir públicos que até antigamente a gente não atingia. Esse público é o público que se interessa pelo assunto, que vai começar a estudar o assunto, e são eles que são o futuro do nosso país.
né? Então é isso que a gente precisa estimular. Eu acho que os canais que a gente tem de estimulá-los é usar tudo que é novidade, tecnologia, para mostrar para população que a agronomia, o agronegócio, não é mais pegar na enxada e capinar. Aí, tá né? vendo, gente? Quando eu falei que no começo do vídeo, o algoritmo do YouTube mostrou esse vídeo, não foi à toa, o Anderson acabou de carimbar e assinar em cima o que eu acabei de falar, tá vendo? É isso, exatamente. Pô, mas que episódio top, hein, Lara? Não, demais. Adorei também. Eu acho que nós vamos ter que marcar um segundo round. Já viu? acabou? Pior que já, você acredita? Não vou falar mais nada. Toda vez a gente reclama, o papo é tão bom que a gente reclama que já foi, já acabou, mas parece que também foi 15 minutinhos. Esses nossos convidados estão demais, viu? Um melhor que o outro, graças a Deus. Pra nós e pra vocês, principalmente. Eu tenho um ponto eletrônico que fica ali do céu ali, que ele fica falando assim pra mim, ó, entendeu? Aí eu já sei a hora, né? De terminar. Mas, cara, muito, muito bom, Anderson. Dá pra ver que você domina demais essa área e eu acho que nós vamos ter que marcar. Não, vamos marcar 2, 3, 4, um curso. Não tem... Trazer seu sócio aqui também pra gente conversar com ele. A gente tá sempre à disposição também. Quem quiser conversar com a gente tá sempre à disposição. É uma área que a gente gosta muito. A gente vê essa carência no mercado. E pra gente não é conhecimento, a gente tem que disseminar. A gente não quer guardar conhecimento, a gente não tem interesse nenhum em segurar isso. Então a gente quer disseminar mesmo. Então, e quem quiser te achar, aonde que te encontra? Olha, você pode me procurar no LinkedIn, Anderson Cato, no Instagram. Cato com K? Cato com K. K-A-T-O, isso. No Instagram, @Anderson Cato também. Lá, essas duas redes aí, a gente pode conversar no site www.goldenstrat.com.br e www.vernace.com.br. Vocês têm lá os canais de contato. E lá a Vernace e a Golden Strat também tem rede social? Não, hoje é só site. Só o site mesmo. Só site. Aí... Mas a gente fica aqui em Goiânia, no Trend Office Home ali também, então precisou, é só procurar a gente que a gente vai estar à disposição. Perfeito. E quem quiser achar a Lara? Bom, o meu é larabrito.real no Instagram. É isso e você, aí. Pedro? O meu é @porpedromaia e nós temos também aqui o nosso do podcast, que é o @portalagro2. E em quais plataformas estamos disponíveis? Nós estamos no Spotify, é claro, não sei se você está só me ouvindo, no YouTube, e também nós temos a nossa página no Instagram e também o nosso portal de notícias. E também o nosso canal de corte. Ai, gente, é tanta coisa! É tanta coisa, vocês viram, né? É um produto completinho pra gente acabar com esse negócio de ficar falando mal do agro aí, viu? Aqui a gente fala... Essa é a missão. São notícias reais, verdadeiras, o que acontece no mundo do agronegócio. É isso aí, Anderson. Então, muito obrigado. Eu te agradeço, gente. Obrigada. Bora, vamos tomar mais um cafezinho aqui, né? Combinado. Eu ouvi falar que tá chegando um pão de queijo quentinho ali. De Minas, de Uberlândia. Lá de Uberlândia, pra nós, né? Tem um negócio, né? Todo mundo de Uberlândia tem um parente em Goiás, ou alguém de Goiás tem um parente lá em Minas. Mas eu falo que é quase a mesma coisa. Eu acho que o Triângulo Mineiro é mais Goiás do que Minas, né? Nós estamos mais perto de Goiânia do que de Belo Horizonte. E os dois falam uai do mesmo jeito. Exatamente, come pão de queijo. É isso. Então é isso aí. Muito obrigado você que ficou com a gente até o final aqui desse episódio, ó. E você já ficou até aqui, eu tenho certeza que você já, ó... Eu não vou nem olhar, que eu tô até com vergonha de falar pra você inscrever de novo, viu? Então inscreve no canal aí, deixa seu like e, ó, esparrama no mundo. Tchau, tchau.